Olá, comunidade de fé, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos tratar de questões com a dificuldade de orar. A gente tem alguns questionamentos, muitas vezes pela nossa cabeça. Deus não responde às minhas orações. Para que rezar se Deus vai sempre fazer a sua vontade e não a minha? Sou tentado a não falar com Deus, porque tenho dúvidas de suas providências. Diante de tanta maldade, tanta dor que nos cerca, que nos rodeia, sobretudo nesse tempo de pandemia. Meu nome é José Olímpio. Você está no canal Bíblia em Comunidade. Nós sempre começamos as nossas reflexões com uma oração. Vamos pedir ao Espírito Santo que aqueça o nosso coração e ilumine a nossa mente para que possamos entender melhor as coisas do alto e que Ele possa nos inspirar a orar sem cessar. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu e você somos a primeira barreira, o primeiro obstáculo a ser vencido na oração. Pode acreditar. E como se não bastasse, ainda tem muitas concepções errôneas em torno da vida de oração. Existem aqueles que afirmam que a oração é uma técnica psicológica e não uma vida espiritual. Temos também aqueles que dizem que a oração não passa de uma repetição contínua de orações, palavras, leituras que nos cercam, que nos fazem complemento na nossa vida de oração. Temos também os momentos e aqueles que se desanimam de orar juntos, e a gente também muitas vezes de orar, porque a gente acredita que Deus não está atendendo o nosso pedido, porque não somos perseverantes, porque pedimos de manhã cedo e já queremos a obra realizada antes do almoço do mesmo dia. Nos esquecendo muitas vezes que a oração que nós realizamos é também fruto do Espírito Santo que age e habita em cada um dos seguidores de Jesus Cristo. Temos ainda alguns cristãos que dizem não ter tempo para rezar, não ter tempo para se colocar em oração, realizando as suas orações diante e mediante a correria do dia a dia. Ao executar outras tarefas, também vai se rezando. Não quero dizer com isto que está errado você rezar, orar, enquanto está arrumando uma casa, fazendo uma comida, fazendo uma caminhada. Não, isso não está errado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que, apesar dessa condição de oração, eu preciso tirar um tempo para falar com Deus. Eu preciso de um tempo para escutar Deus. E isto eu preciso parar. Combater contra nós é o começo do zelo pela vida de oração. A primeira coisa, dentre muitas, que nos acontece quando a gente se propõe a fazer uma oração, é a distração. Dentro da gente, dentro da cabeça, a gente começa a se distrair.
perde a concentração da oração e se foca num passado que já não existe mais, que mora dentro da mente, ou num futuro que não pertence a mim e que eu não tenho controle sobre ele, mas eu estou a vagar e a planejar algo. Então, isto me atrapalha na oração. Isso faz com que eu não consiga ouvir a voz de Deus que fala ao meu coração. Isso faz com que eu não consiga contemplar. Isso faz com que eu não consiga meditar. A propósito, temos vídeo no canal sobre oração vocal, meditativa e contemplativa. Aproveite. Terminando esse, se você não viu ainda o nosso vídeo sobre oração, faça o favor, tá lá. Muitas das palavras que nós proferimos na oração, muitas vezes não é fruto do coração, é fruto da mente, de uma mente desconcentrada, de uma mente que não está focada naquilo que se propôs a fazer. Então nós temos, a igreja, nos coloca algumas orações compostas, e não só a igreja, mas as Sagradas Escrituras que antecede a igreja, o Pai Nosso que antecede a igreja, são orações compostas. Orações compostas são exatamente as orações que já têm um texto. A gente vai ler aquele texto, a gente vai meditar em cima de cada palavra daquele texto. Podemos dar como exemplo, que é muito comum na nossa oração, os salmos. Tá? Então é preciso, para falar com Deus, ter o esforço humano. Nós precisamos nos concentrar, nós precisamos silenciar o nosso coração e a mente dos que nos cerca, do mundo, das agitações, mas, sobretudo, das nossas inquietudes interiores. Aquilo que nos atrapalha, que nos dificulta concentrar para falar com Deus. Então, por que rezamos? Vou falar mais embaixo, no final, mais no finalzinho. Mas, enquanto isto, vamos refletir mais um pouquinho. Para o cristão, a oração é um canal, é uma conexão direta com Deus, nosso Pai, nosso Criador, em nome do nosso Redentor, Jesus Cristo. Basta nos conectar, basta nos colocarmos à disposição. E isto eu posso estar onde eu estiver, em qualquer lugar do mundo, em qualquer condição, sadio ou doente, treinando ou deitado, sobre o repouso, alimentado ou com vontade de alimentar. Em qualquer condições, se eu estiver vivo, eu posso me colocar à disposição de conectar com o meu Criador, com o meu Senhor. O efeito psicológico que nós citamos acima, ele é um efeito emotivo. E nós, durante a oração, antes, pós, no círculo da oração, nós nos emocionamos, podemos chorar, podemos nos alegrar, podemos ter um sentimento de paz interior, podemos ter um sentimento de esperança, um sentimento de alívio, um sentimento de que a minha prece foi ouvida, que Deus vai me atender. Isso é um efeito psicológico. Mas daí você dizer e acreditar que a oração é uma técnica psicológica, é, no mínimo, desconsiderar
o Espírito Santo que age em mim e age em você enquanto nos conectamos para a oração. É uma falta de fé. A oração é um combate espiritual, que também ainda vamos falar sobre isso nesse vídeo um pouco mais abaixo. Jesus, em Mateus 6, ele nos ensina a orar. E nos ensina com relação às palavras. Ele vai dizer que não é pela altura das palavras, que não é pela quantidade de palavra que seremos ouvidos. Pelos nossos gestos, não se trata de se expor ao público com gestos piedosos, mas de se aquietar dentro do seu quarto, um ambiente reservado, só você e Deus. Não quero dizer que você não deva rezar em público, que você não deva ir à igreja rezar, não é isto. Isso é outro que eu estou dizendo, é outra coisa. É um momento de intimidade para escutar Deus falando com você, aonde você estiver, na condição que você estiver. Seguir um ritual ou oração composta, a exemplo do Pai Nosso, que nesse capítulo 6 Jesus nos ensina a orar. E nós vamos repetindo essa oração há mais de 2000 anos, sem meditar, sem pensar o que Jesus está querendo, fazendo, nos conduzindo a um estilo de vida, a uma conduta de oração que agrada ao Pai, que nos faz ser melhores seguidores dele. Então não é mera repetição de palavras, não é isto, mas é momento de meditar aquilo que se está falando, é momento de contemplar. Olha o vídeo que eu já falei, hein? Assistir da oração. Vou deixar o link logo abaixo aqui, que fala da oração, meditação, contemplação. Nós somos, eu e você, somos tendenciosos nos momentos de orações a esquecer do reino de Deus, que Jesus ensina lá no Pai Nosso, e a focarmos, centralizar a nossa oração no nosso reino, nas nossas necessidades. Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que se a gente só orar, rezar, pensando no meu reino, cada um pensando em si, as nossas orações não serão atendidas, pelo menos todas, ou boa parte. E por isso desanimamos com a oração. Por isso tem pessoas que desanimam com a oração. Não dá para ficar rezando. Quando fala que vai rezar um terço, meia hora de oração, de meditação da palavra, meia hora ali meditando um salmo, não dá para mim. Não tenho tempo para isso. É necessário nos colocarmos à disposição como Maria, mãe de Jesus, que na sua resposta a Deus, na sua oração, ela diz: faça-se em mim, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, porque eu sou a serva do Senhor. Ser servo do Senhor, uma postura que nos ajuda muito a orar, a conectar e a falar com Deus. A nossa oração ela deve sempre visar o bem comum da família, o bem comum da comunidade, da igreja, do reino de Deus. E para isso a nossa oração precisa promover a justiça, precisa promover o amor, precisa promover a partilha do pão.
que são primícias do reino de Deus, presentes aqui e agora, na minha vida e na sua vida. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida em abundância, conforme está escrito em João capítulo 10, versículo 10. É preciso que a dignidade humana tenha todos os seres humanos. Todos os seres humanos tenham condições de sobrevivência dignamente. Isto é oração. Por que rezamos? Por que o ser humano reza? Lembra que eu falei que ia responder essa pergunta? Às vezes, somos tentados a pensar que Deus tem o controle de toda a situação, e tem mesmo. Mas a tentação consiste em eu pensar, se Deus tem o controle, para que eu vou pedir? Para que eu vou orar? Para que eu vou rezar? Se Deus tem o controle, sabe o que fazer e vai fazer. Esse é um primeiro ponto que nós precisamos entender por que nós rezamos. Deus é amor e Deus não quer amar sozinho. Ele nos cria sua imagem e semelhança para que possamos também amar. Entendamos, como Maria entendeu, que Deus é soberano. Eis aqui o servo do Senhor. Deus é soberano. Deus nos criou para que nós pudéssemos amar e orar sempre. Deus nos fez 100% carne e 100% espírito, alma, sopro da vida, aquilo que Deus sopra sobre nós. Então, a oração é uma manifestação espiritual, é um desejo, uma necessidade espiritual que submete a carne a viver conforme se ora e a orar como se vive. Esta é uma condição da oração. Deus, na sua providência, fará a sua vontade, a vontade dele. Deus vai fazer a sua vontade, no seu tempo, na sua hora e quando for a hora. Mas, com a minha oração, com a sua oração, Deus providencia também as nossas súplicas, os nossos pedidos de oração. Um exemplo, só para entender um pouquinho. Conta-se que uma irmã, num convento, muito pobre, e ela gostava muito de tomar o café. E de manhã, numa certa manhã, e numa outra certa, e mais uma outra, não tinha café para tomar. E a irmã foi se angustiando com aquilo e foi até a capela do convento e orou da seguinte forma: meu Senhor e meu Deus, eu sou a vossa esposa, vos sirvo dia e noite. Tenho obediência de pobreza, mas não ter um café para tomar pela manhã muito me chateia, muito me rouba das energias, porque eu não sinto disposição para o resto do dia. A irmã terminou a oração e escutou o som de um batido, tac, 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 na porta. Quando foi atender, era um homem. O homem deu bom dia e disse: olha, ontem eu estava em oração e senti no meu coração uma inspiração tão forte de trazer uma saca de café para vocês.
A senhora aceita? Termina aí a história. Você, meu irmão, minha irmã, deve conhecer algum caso em que Deus age assim na sua vida ou na vida de alguém que você conhece, que a pessoa estava exatamente precisando disso naquele momento e chegou. Então, a providência da minha oração, Deus já conhecia e já havia disponibilizado no coração de alguém para atender no futuro, amanhã. No caso da história, hoje, mas foi ontem que a inspiração foi tocada ao coração. A nossa oração é um combate espiritual. Mais uma razão porque devemos rezar, porque Jesus morre por nós para nos salvar. E a oração é uma condição do seguidor de Jesus Cristo. É uma condição do crente manter essa conexão com Deus e não se perder mediante a remissão de Jesus. Então, para a gente entender como que é a nossa necessidade de rezar constante, vamos partir de Jesus, lá no Mateus capítulo 4, aonde Jesus é tentado antes de começar a sua vida pública. Jesus vai para o deserto e ele é tentado pela cobiça, pela vaidade e pelo orgulho. Esses três espíritos imundos queriam tomar posse do espírito que habita no homem Jesus. Como habita em mim um espírito e habita em você. E o inimigo, o pai da mentira, queria então seduzir Jesus. Jesus venceu todos esses males. E também no Pai Nosso, ele nos ensina a pedir ao Pai que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Vejam, são males que prejudica a minha alma e a sua alma, prejudica o próximo, prejudica o reino de Deus e, sobretudo, ofende profundamente a Deus. O inimigo, o pai da mentira, é o sedutor, o enganador, que conduziu Eva e Adão lá no paraíso, que os seduziu com a mentira. Esse pode me conduzir e pode te conduzir também para fora do paraíso prometido. Pode nos conduzir por caminhos de trevas, por caminho de perdição eterna, que faz as coisas parecer boas, como fez para Eva parecer ser bom comer aquela maçã e ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Doce ilusão? Então a cobiça, a vaidade, o orgulho. Não entremos por esse caminho. Nos vigiemos na pessoa de Jesus. Oremos sem cessar, para que possamos vencer essas dificuldades da oração. A propósito, ir à igreja, rezar e fazer tudo errado acontece e a gente tem visto acontecer. Será por quê que essas coisas acontecem? Deixa no seu comentário. Deixa no seu comentário aqui sobre a dificuldade que você tem de orar. E se você conhece essa prática de ir à igreja e não fazer tudo certo. Meu irmão, minha irmã, fique na paz. Que o Espírito Santo ore contigo, por ti e comigo também. Que Deus nos ajude. Amém? Um abraço. Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus.